Muito bem, meus irmãos, domingo 28º do tempo comum, vamos à liturgia. Não se esqueça de dar seu like ou dislike, comente, compartilhe, recomende para outras pessoas, nos ajude a crescer nesse canal e a evangelizar, atingir muita gente, especialmente da nossa paróquia, onde é a nossa área de missão. Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus? Anuncia-me. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Mais uma vez Jesus falando, nessa sequência de 3 domingos, falando com os sumos sacerdotes e anciãos do povo, com as autoridades religiosas. E como nós falamos no último vídeo, no vídeo anterior, ele está falando com os nossos bispos e padres, com os diáconos, com as autoridades da igreja, com os religiosos, especialmente com o nosso clero. Isso é evidente, isso é claro nesse evangelho, nesses 3 evangelhos, desses 3 domingos que hoje se somam. Muito bem, o que é que Jesus nos fala então? Ele fala sobre o reino de Deus. Naquela sequência, o reino de Deus é assim. Jesus coloca uma parábola que, na realidade da vida, é muito difícil da gente ver acontecer isso que ele nos diz nessa parábola de hoje. Vejam só, um rei prepara um grande banquete para o casamento, as núpcias do seu filho, e manda os seus empregados chamarem os convidados para a festa do príncipe, para a festa do casamento. Mas o interessante é que, apesar de ser um grande banquete maravilhoso, dado pelo rei, aqueles que foram convidados não foram achados dignos de participar, não foram achados dignos por atitude própria, não por exclusão do rei. Não foi o rei que excluiu, mas eles mesmos, aqueles convidados, não quiseram, não aceitaram o convite do rei e não compareceram, não quiseram ir à festa. Algo que a gente não consegue enxergar na nossa vida real aí, nos acontecimentos da história. Alguém que dá uma festa, chama seus convidados e ninguém aparece. É disso que Jesus está falando. Mas não só isso. Aqueles que foram convidados, uma vez, 2 vezes, até além de rejeitar o convite, ainda perseguiram, humilharam, bateram e até mataram os empregados do rei que traziam o convite para as núpcias, o convite para a festa. O rei fica indignado então e manda então exterminar aqueles convidados, devastar suas cidades. Do que é que está falando esse evangelho, meus irmãos? Do que é que esse evangelho está falando? Bom, vamos seguir um pouco mais. Jesus então diz que depois que os primeiros convidados que não se acharam dignos recusaram-se ao convite do rei, também foram recusados pelo próprio rei e eliminados então da sua lista. Mas o rei não desistiu das núpcias do seu filho. Continua com tudo preparado, mandou então que se chamassem pessoas de todos os tipos, pelas ruas, pelas vielas, pelas estradas, para entrarem na festa do seu filho, porque tudo estava preparado e aquilo era uma grande alegria para ele, realizar aquele festim. Manda então que a sua sala de festas, seu palácio, fique totalmente lotado de pessoas de todos os tipos, que antes não eram os convidados, não eram os primeiros convidados para a festividade, para o banquete do rei. Muito bem. Do que é que Jesus está falando? Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando que o reino de Deus que é anunciado de forma absurda é rejeitado por muitos. E muitas vezes o reino de Deus, essa maravilhosa realidade para a qual nós somos chamados por Deus para viver eternamente, o banquete eterno do Cordeiro, é rejeitado por muitos. E muitas vezes rejeitado por aqueles aos quais seria destinado o reino. Muito bem, Jesus então está falando aqui para os membros do clero. Jesus está falando para os bispos e padres, para as autoridades da igreja, como falava naquele tempo para o clero judeu, para o clero de Israel, que fechou o seu coração para o evangelho, para receber Jesus, para a verdade do reino de Deus, que não reproduziu nas suas vidas os frutos do reino dos céus, mas que muitas vezes reproduziu a maldade, a hipocrisia, a mentira e a corrupção. Hoje, Jesus falando para nós do clero, ele está dizendo para nós também: tenham cuidado, porque vocês que estão mais próximos da minha graça poderão ser aqueles que serão recusados no banquete do reino. Por quê? Porque muitas vezes reproduzem a maldade, porque muitas vezes
endurecem o coração, porque muitas vezes estão voltados às coisas do mundo e não às coisas do céu, não às coisas eternas, não ao banquete eterno. Muitas vezes os membros do clero estão voltados para a mentira, para a maldade, para a corrupção, para a hipocrisia e para todo tipo de imoralidade. Se em outros tempos os profetas, os apóstolos, os santos, os homens e mulheres de Deus foram perseguidos, humilhados e até mortos, esses que anunciavam o reino de Deus, que chamavam o povo à conversão e a uma vida de comunhão com Deus, eles foram tão perseguidos e humilhados e até mortos. Hoje, no nosso tempo, muitos homens e mulheres que defendem uma igreja autêntica, uma liturgia autêntica, uma fidelidade à doutrina, uma fidelidade ao evangelho, uma liturgia verdadeiramente cristã e católica. Esses homens e mulheres, muitas vezes, têm sido instrumentos do Espírito Santo para falar com a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que a palavra de Deus diz. Esses homens e mulheres de hoje, muitas vezes que defendem uma igreja autêntica, verdadeira, um cristianismo autêntico e verdadeiro, um sacerdócio fiel à igreja e fiel a Jesus, e muitas vezes são perseguidos, humilhados, têm suas reputações destruídas, são cancelados nas redes sociais. Por isso, esse reino, como ele dizia no evangelho do domingo passado, vos será tirado e dado a um povo que produzirá fruto. É isso que ele faz então no evangelho de hoje. Quando todos os primeiros recusam, ele chama então pessoas de todos os tipos, bons e maus, e manda entrar na festa do seu reino, na festa do seu filho, do banquete do seu filho. Muito bem. No entanto, no último momento, o rei chega aos seus convidados e começa a observar os seus convidados. Os convidados não vão entrar na festa do Cordeiro simplesmente por terem sido convidados. Eles precisam estar com a veste adequada, com a veste das núpcias, com a veste da festa do Cordeiro de Deus. O que é isso, meus irmãos? Terão que purificar o coração, terão que se converter, terão que reproduzir os frutos do reino dos céus, os frutos do evangelho, os frutos da árvore boa. Terão que dar respostas ao chamado de Deus como verdadeiros discípulos do reino, como verdadeiros discípulos do reino, discípulos da verdade, filhos da santidade, filhos da luz, filhos da vida. Ao encontrar alguém que não estava com as devidas vestes das núpcias, o rei mandou simplesmente que arrancasse esse sujeito daquele lugar e lançasse nas trevas exteriores. E o evangelho diz, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí termina dizendo, porque muitos são convidados, mas poucos serão escolhidos. É para dizer assim, meus irmãos, que todos são convidados, né, para o reino dos céus, mas nem todos entrarão, porque precisamos nos converter. Nesse caminho do chamado, até a resposta, até a entrada definitiva no reino dos céus, na festa do Cordeiro Eterno, nós precisamos revestir-nos das vestes, das núpcias do Cordeiro de Deus. O livro do Apocalipse diz que os vencedores são aqueles que lavaram e purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro, na Eucaristia, na Palavra de Deus, numa vida, numa sese verdadeira, numa obediência e assumindo a cruz de Cristo, assumindo a cruz santificadora do Senhor na nossa vida. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser agarrar esse mundo vai se perder. É isso que muitos fazem, não só muitos do mundo, mas muitos do clero. Tem muito padre se perdendo, tem muitos sacerdotes se perdendo numa vida promíscua, numa vida imoral, numa vida pervertida, numa vida de mentira e de corrupção, numa vida avessa ao reino de Deus, ao evangelho e à verdadeira santidade que deve haver num discípulo do reino de Deus. É por isso que essa palavra se dirige primeiro a nós, né, do clero, e depois a todo o povo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos nos atentar, meus irmãos, para a responsabilidade que devemos ter diante do chamado de Deus na nossa vida, para uma vida santa, para participarmos e para anunciarmos o reino de Deus, antes de participarmos do banquete eterno do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus, vamos em frente, vamos assumir a cruz, vamos assumir o evangelho na nossa vida, vamos ser fiéis à igreja, vamos ser fiéis à doutrina, ao amor de Cristo, à santidade para a qual nós somos chamados. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.